Vamos lá, galera. A última lei de Kepler, ela diz o seguinte: é constante o quociente do cubo do raio da órbita pelo quadrado do período de revolução para todos os planetas. Essa é a hora que você vai querer correr, mas basicamente é o seguinte: se você pegar o raio da órbita, o que seria o raio médio da órbita, o raio da órbita, a gente já calculou ali nas aulas passadas, na verdade eu mostrei, né? Na lista de exercícios vai ter, mas basicamente, se eu pegar aqui um planeta, sei lá, Urano, por exemplo, planeta azul, existe um raio médio da órbita, que seria a distância média que separa ele do Sol. Por que distância média? Porque como é uma elipse, é uma distância diferente para cada momento que ele está orbitando, né? Mas a gente tem uma cor que a gente chama raio médio, que seria um raio equivalente a, se o raio não mudasse, seria um raio que representaria uma órbita perfeitamente circular. Bom, mas basicamente é o seguinte: a gente tem o raio médio da órbita, certo? Seria esse raio aqui. Dado esse raio, a gente vê que esse planeta ele vai ter um certo período para dar uma volta completa ao redor do Sol. Porque diz, é constante o quociente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período de revolução. Em relação ao que esse período de revolução? Translação, né? Rodar em torno do Sol. Isso é válido para todos os planetas. Isso implica em que? A gente sabe, por exemplo, que Urano ele está bem mais longe do Sol do que a Terra, certo? Esse é o raio da Terra. Opa, raio médio da Terra, raio médio de Urano. A gente sabe o que? Agora envolvendo um pouquinho de matemática, certo? Mas não é muito complicado. Por exemplo, eu tenho essa fração 4 por 2, certo? Ela dividindo dá 2, certo? Se eu aumentasse o raio da órbita, seria o equivalente a aumentar esse númerozinho de cima, certo? Vamos supor que eu aumentasse para 8. Um exemplo. Aqui eu quero que isso continue dando 2, porque isso não é constante. Só que se eu aumento de cima, o que tem que acontecer com o de baixo? Que número eu divido por 8 que também dá 2? 4. Se eu aumentei o número de cima, eu tive que aumentar o número de baixo. Significa o quê? Que um planeta mais distante do Sol, significa que tem um raio maior, ele tem o que também? Um período maior. O que é ter um período maior? Ele demora mais tempo para dar uma volta ao redor do Sol do que um planeta mais próximo. Por exemplo, a Terra demora 365 dias. Urano deve demorar bem mais, certo? Por isso que na ordem dos planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, à medida que você vai passando, cada planeta demora mais para dar uma volta ao redor do Sol. Essa volta a gente chama de ano na Terra, certo? Então, 365 dias é um ano terrestre, certo? Então, o planeta que tem o menor ano seria Mercúrio, porque é o planeta mais próximo do Sol. O que demoraria mais seria Urano ou Plutão. Plutão não é considerado planeta atualmente. Então, o que demoraria mais tempo para dar uma volta ao redor do Sol seria Urano. Por quê? Porque se ele tem um raio maior, ele tem que ter um período de rotação maior. Por quê? Um período de translação maior. Por quê? Porque esse produto é constante. Então, se o de cima aumenta, o de baixo tem que aumentar. Então, se você seguir esse raciocínio, se eu lhe desse, por exemplo, o tempo de rotação e o raio de translação e o raio da órbita da Terra, você conseguiria, se eu lhe desse o raio da órbita de Urano, calcular qual seria o período de translação desse planeta, que obviamente teria que ser maior. Então assim a gente encerra as 3 leis de Kepler, certo? Na
tem aí exercícios depois das aulas, certo? Tem uma playlist só com exercícios, a gente fez uma só com aula, só com exercício. Próxima aula, Lei da Gravitação Universal, de Newton.